Olá, seja então muito bem-vindo ao canal Universo Seguros. O meu nome é Romulo Jacob e hoje falaremos da garantia de responsabilidade civil familiar. O seguro de responsabilidade civil familiar é de suma importância para quem quer ter uma apólice completa. Especificamente hoje nós falaremos dos produtos residenciais ou para apartamentos, que é basicamente o mesmo tipo de enquadramento. A diferença normalmente para os produtos residencial casa ou residencial apartamento é a precificação que ele pode incorrer. Normalmente, seguro residencial, um imóvel fixo em terreno, tem uma precificação, um prêmio mais elevado do que um apartamento, que já é naturalmente cercado de outras garantias e seguranças. Então, por isso existe essa divergência de mercado. O seguro de responsabilidade civil familiar tem por objetivo amparar todos os prejuízos que venham a ser causados acidentalmente ou involuntariamente, propriamente dito, do seu imóvel ou dos familiares ali residentes, o segurado e também empregados domésticos, caso você os tenha e devidamente registrados, contra terceiros. Vamos dar um exemplo bem prático. Esqueci meu portão aberto e eu tenho um cão bravo. Ele acabou saindo à rua e mordeu alguém, ou derrubou um motoqueiro, enfim. Todas as despesas que estariam relacionadas a esse terceiro estaria então amparada dentro dessa garantia. Veja que prático e importante ter. É uma situação que pode vir a acontecer. Uma outra situação que também pode vir a acontecer, digamos que eu tenho filhos pequenos e eu fui visitar um parente, um amigo e durante a visita aconteceu um acidente. Quebrou o televisor de 65 polegadas, tela curva, 4K, enfim. Imagina o tamanho do prejuízo para se desembolsar de imediato sem ter nenhum tipo de amparo. A garantia de responsabilidade civil lhe dará essa tranquilidade, desde que seja um acontecimento involuntário ou acidental. Todos os casos que venham a ocorrer sinistro demandará normalmente de uma vistoria por parte do regulador de sinistro. Ele fará uma visita tanto ao local da ocorrência do sinistro, quanto eventualmente junto ao segurado, para poder coletar todas as informações pertinentes, eventualmente até mais testemunhas, para que se possa definir então o amparo nesse tipo de situação. Se for constatado que há algum indício de má-fé, fraude ou inexatidão de informações que possa comprometer a definição de amparo quanto ao sinistro, seu sinistro será declinado. Ações voluntárias ou intencionais não estão amparadas de nenhuma forma. No, God, please, no! Então o importante é informar com transparência tudo aquilo que realmente de fato ocorreu para evitar aí alguma situação desnecessária. Uma outra situação que muito me questionam é se o seguro de responsabilidade civil familiar terá amplitude de amparo apenas para as delimitações de meu terreno, do meu imóvel segurado, da minha residência. A resposta é não. Normalmente, ele tem a amplitude nacional. Se por acaso você for fazer uma visita ao exterior e acontecer qualquer situação, aí sim não terá o amparo, mas cabe uma consulta com o seu corretor junto à seguradora desejada para averiguar se há possibilidade ou não de inclusão, de extensão nesse pacote ou se ela comercializa algum produto específico para as viagens. Se porventura ainda o segurado ou seus familiares ou empregados domésticos vierem a se envolver em ações violentas, uma briga ocasional, uma indisposição qualquer, danos físicos dessa natureza também não possuem amparo. Além do fato que você responderá possivelmente por danos corporais, criminalmente inclusive, a respeito disso. Boa conduta e muita paciência no mínimo, não é mesmo? Por pior que seja a situação, alguns problemas são necessários ser evitados.
Outro aspecto importante a citar em ato de exclusão é injúria, calúnia ou então discriminação sexual, racial, qualquer que seja a situação ofensiva, também não tem amparo dentro dessa garantia. Agora, se porventura eu tive uma situação de vendaval, voou itens, telhas ou qualquer que seja o objeto do meu imóvel residencial para com os vizinhos, saiba que eventos de natureza ou casos fortuitos também não são amparados por essa garantia. Nesse caso, digamos que houve uma situação de vendaval, ainda que um objeto da minha propriedade tenha impactado sobre imóveis vizinhos, o imóvel vizinho deverá acionar a sua garantia de vendaval respectiva para determinar se haverá ou não um amparo. E o imóvel segurado, no caso, deverá ser enquadrado também na garantia de vendaval. A responsabilidade civil familiar é para fatos acidentais e não inerentes à ação de casos fortuitos e natureza. Digamos que o seu imóvel, por qualquer que seja o motivo, desmoronou. Todo o prejuízo causado a um vizinho, um terceiro, estaria amparado nessa garantia de responsabilidade civil familiar. É importante observar ainda que ela, assim como as demais garantias que você pode personalizar e contratar na sua pólice, tem um limite máximo de indenização e costuma ter uma precificação, um prêmio a ser pago junto na sua pólice, irrisório, bem ínfimo, comparado a outras garantias que normalmente são comumente comercializadas e com uma precificação muito mais elevada. Vendaval, dano elétrico, roubo, enfim. Vale a pena ter essa garantia contratada para evitar aí transtornos futuros com vizinhos terceiros, porque eventualmente, caso tenha de fato algum sinistro, você será civilmente responsável por ação judicial e condenado então a indenizar todos os prejuízos, além daqueles que eventualmente podem figurar em todo o cenário, como danos morais, enfim. Mesmo para danos morais, existe também uma garantia específica de responsabilidade civil a ser contratada. Veja, responsabilidade civil de danos morais, essa sim é exclusivamente indenizada através de trâmite judicial. Tem que ser por ação transitada em julgado, definida pelo magistrado. Uma situação que ocorre muito comumente em condomínios é o vazamento ou ruptura de tanques e tubulações, que pode ser tanto da parte de irrigação ou distribuição de caixa d'água para as unidades autônomas e privativas, como também da tubulação de esgoto. É importante identificar onde de fato é esse vazamento. Se for dentro da unidade do condômino, a privativa, do terceiro, ele deverá então acionar a responsabilidade civil familiar para amparar os prejuízos ocasionados tanto ao condomínio como demais vizinhos, e vazamento de tanques e tubulações para se amparar, eventualmente, em parte, os seus prejuízos particulares. Agora, se o vazamento parte então do condomínio, sendo através de uma prumada, caberá então ao condomínio acionar a sua responsabilidade civil de condomínio para amparar então os terceiros eventualmente prejudicados, os condôminos. Agora, a parte do vazamento em si, normalmente deverá ser acionada a garantia em paralelo de vazamentos e tanques e tubulações. Vamos citar ainda um outro exemplo. Digamos que eu deixei o meu veículo estacionado na garagem e, fatidicamente, esqueci de puxar o freio de mão. O veículo correu pela rampa da garagem e impactou contra o meu muro, portão, ou contra o muro e portão do imóvel terceiro vizinho. Esse tipo de situação enquadraria o impacto de veículos para o imóvel residencial do segurado e, através da apólice do veículo, então, eventualmente os danos ao terceiro. Então, veja bem, se o meu veículo, mesmo que eu esqueci de puxar o freio de mão, bateu contra um veículo, um imóvel terceiro, qualquer que seja a situação, eu não terei o amparo pela garantia de responsabilidade civil familiar. Quando da ocorrência de incêndios, seja em residências ou apartamentos, tendo a garantia de responsabilidade civil familiar contratada, você garantirá o amparo também aos terceiros eventualmente prejudicados pela fuligem ou fumaça, ou ainda que pelo dano parcial ocasionado pelas chamas. Se eu tive um incêndio no meu imóvel segurado, eu devo fazer o acionamento da garantia básica de incêndio. Agora, se o incêndio não foi no meu imóvel segurado, eu fui prejudicado por fumaça ou fuligem, eu devo fazer o acionamento da garantia de fumaça.
Algumas companhias comercializam essa garantia avulsamente e algumas outras colocam junto nas garantias, por exemplo, de vendaval ou alguma outra classificação que possa ser dada. Vai depender um pouco das políticas de cada companhia seguradora. Se persistir dúvida, consulte o corretor que vai, de fato, lhe esclarecer em qual situação estará amparada uma exposição à fumaça. E não vale fumaça de churrasco, beleza? Churrasqueira controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. E aperta o número 2. Puta vida! Além disso, tem que ficar atento que a garantia de fumaça impõe algumas restrições para a ocorrência, por exemplo, de queimadas, atos de vandalismo, enfim. Estarei abordando essa garantia, que ela é bem breve, em vídeos futuros. Mas, tratando-se então de um incêndio no meu imóvel segurado, seja ele uma residência ou um apartamento, a fuligem, eventualmente que for prejudicial aos terceiros, outras residências ou apartamentos, caberá então enquadramento na responsabilidade civil familiar para análise. Bens de terceiros em posse do segurado. Digamos que eu recebi um televisor para manter armazenado na minha residência até que meu vizinho realize então a mudança. Ou aceitei recepcionar o item mediante entrega até o momento da chegada dele para então vir fazer a coleta no meu imóvel residencial. Bens de terceiros que estejam em posse do segurado também não estão amparados caso venha acontecer qualquer situação de acidente, furto, quebra, enfim. É melhor não ter esse agravante e correr esse risco, não é mesmo? Importante citar também que qualquer atividade profissional não se enquadra dentro do seguro de responsabilidade civil familiar. Ela é apenas família. Se você, no exercício de sua profissão, seja como síndico, contador, fiscal, operador de caixa, enfim, qualquer que seja a atividade, motorista, para cada uma dessas situações existe uma garantia em específica, um leque de opções comercializadas no mercado. Então, responsabilidade civil familiar é basicamente para os danos que venham a ser ocasionados involuntariamente pelo seu imóvel ou familiares ou ainda empregados domésticos e devidamente registrados. Mesmo indenizações trabalhistas, para o caso de quem possui empregados domésticos, não se enquadram nesse tipo de garantia. Nesse caso, também caberia a melhor avaliação dentro da garantia de RC empregador para definir se haverá ou não o amparo, dependendo das situações. Além disso, práticas de esportes, danos ocasionados por veículos automotores de qualquer natureza, ainda que embarcações, seja terrestre, então, água ou aeroviária, que seja, de repente eu tenho um avião, nada disso é amparado dentro dessa garantia de responsabilidade civil, principalmente para veículos, pois para veículos existem produtos e garantias específicas sendo comercializados no mercado, então não pode se atribuir ao segurado a garantia de responsabilidade civil familiar para um acidente dentro dessas categorias, veículos, embarcações e aeronaves. Acho que ficou bastante evidente a quantidade de situações que cabe à exclusão, assim como também as situações que caberá ao amparo. Vamos que numa fatalidade meu cachorro mordeu alguém, meu filho quebrou alguma coisa em algum imóvel vizinho, não importa. Situações que são acidentais e voluntárias, devidamente apuradas, deverá constar por amparo. Agora, cabe sim uma análise por parte de cada companhia seguradora dentro das suas políticas e condicionamento geral de apólice. Antes de definir o amparo ou não, consulte as condições gerais da apólice e não se esqueça, mesmo que uma situação seja totalmente induzida a um declínio, não necessariamente que na sua percepção ela pode de fato ser declinada. Cabe a decisão final ao departamento de análise da companhia seguradora. O melhor é não sofrer de véspera e comunicar de imediato quando da ocorrência de qualquer tipo de sinistro para que a companhia seguradora possa designar os profissionais capacitados necessários para o devido acompanhamento da situação. Somente assim a gente define se haverá ou não amparo. Enfim, pessoal, chegamos ao fim do presente vídeo. Se inscreva no canal para ficar atento aos nossos próximos lançamentos. No próximo vídeo estarei abordando então um tema bastante comum, de muita dúvida. Se trata da garantia de responsabilidade civil de condomínio. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau, tchau!